Boa tarde. Popularmente se diz que a mulher é consumista de roupas e sapatos. Porém, muitos homens também não resistem em comprar o tênis da moda ou a última novidade eletrônica. Esses hábitos cotidianos podem caracterizar o consumo compulsivo, um transtorno de comportamento que não distingue sexos e pode acabar em graves problemas financeiros e sociais. Para discutir esse tema aqui no JC Debate, nós convidamos Renata Maransaldi, psicóloga especializada em consumo compulsivo, compulsão alimentar e dependência tecnológica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Também recebemos a advogada Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste, a Associação de Consumidores. E você também pode participar. Mande suas perguntas pelo portal de conteúdo da TV Cultura no cmais.com.br/jcdebate/participe. Também no Twitter, @JC_debate ou ainda pelo facebook.com/JCDebate. Boa tarde, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Para começar, qual é o perfil do brasileiro que é consumidor compulsivo? Bom, Andresa, nós recebemos, na maioria das vezes, mulheres. As mulheres procuram mais tratamento, né? Os homens ainda não veem isso como um problema. E as mulheres já conseguiram detectar isso e percebem que realmente precisam de ajuda, que estão sofrendo prejuízos. E muitas vezes pode caracterizar uma doença, que tem inclusive nome. Sim, oniomania. Oniomania. Sim, é um transtorno do impulso. Então, a pessoa ela tem dificuldade em resistir a esse impulso. Ela tem uma dificuldade também em planejar, ela não consegue... Pensou em ficar 10 minutos, fazer uma compra e fica 1 hora, se perde. Então, o principal é esse impulso em resistir. Maria Inês, muitas pessoas procuram lá a Associação de Defesa do Consumidor com esse problema? Olha, a Proteste tem até uma pesquisa, né, para saber se as pessoas realmente compram de forma adequada ou de forma compulsiva. E é interessante porque as pessoas realmente sabem que compram de forma compulsiva, mas não sabem refletir no que isso vai representar para a sua vida, né? Então, o que nós temos percebido é que as pessoas compram muito, não se planejam, gastam demais, comprometem o orçamento doméstico, além disso parcelam, né, longas parcelas, então não resistem, voltam a fazer novas compras, tanto que recomendamos que as pessoas que têm essa compulsão, que possam ir às compras sem os cartões de crédito, por exemplo, ou sem um talão de cheque, levem um pouquinho só de dinheiro, porque aí vão acabar resistindo, né, naquele momento. Agora, depois, se ela voltar, logicamente que vai ter que, novamente, não levar cartão, não levar o talão de cheque, leva pouquinho de dinheiro, que é a única forma de refrear um pouco essa compulsão. Essa pesquisa, né, é um teste para as pessoas? É um teste que a Proteste tem no site, justamente para saber se as pessoas se planejam, se elas compram sem identificar o que estão comprando, porque às vezes elas compram o mesmo produto com cores variadas, né? Sapatos, roupas, então não varia um modelo e às vezes nem precisam, o que é pior, né? E às vezes muitas roupas, sapatos ficam no guarda-roupa até com as etiquetas. Nem usam. Nem usam. Então, isso realmente tem que ter um tratamento, né? Mas do ponto de vista do consumidor, isso é muito ruim, é um prejuízo para o bolso, para o orçamento doméstico, muitas se endividam. Então, quando nós vamos perceber a razão do endividamento, é porque compraram muito sem poder. Vão fazendo compras uma em cima da outra, comprometendo já o próximo mês para novas compras, para o orçamento. Então, é muito difícil essa situação para aqueles que ainda não conseguem identificar essa compulsão. E essa compulsão tem alguma causa? Na verdade, ela tem um desencadeante, pode ter um desencadeante externo, que é o meio que proporciona isso, ou interno, que são os sentimentos. Então, a pessoa ela não sabe lidar com determinados sentimentos, uma angústia. A gente percebe que a pessoa com angústia, ela procura, através da compra, aliviar. Quando ela briga com o marido, por exemplo, ou ela não consegue controlar os filhos, ela acaba buscando na compra. E foi como a Maria Inês falou, o comprador compulsivo, acontece isso, né? Muitas vezes ele não usa o objeto, é diferente de uma pessoa que é consumista. Eu percebo que o consumista, ele deseja o objeto como uma forma também de status, mas o comprador compulsivo tem essa questão do status, mas muitas vezes deixa no armário guardado ou compra, como ela falou, várias peças
do mesmo tipo em cores diferentes. E agora, como diagnosticar essa doença? A pessoa ela precisa perceber que ela tem um prejuízo, não só financeiro, mas um prejuízo social e familiar. Ela começa a mentir para as outras pessoas sobre as compras. Então, a gente tem relatos de pessoas que deixam as sacolas no carro, que ao usar o sapato, a pergunta, é novo? Não, porque ela tentou esfregar o sapato no chão para ficar marcado, para não mostrar que é novo. A pessoa começa, busca dinheiro, né, de outras formas, então desvia dinheiro para pagar suas dívidas. Agora, a pessoa consegue diagnosticar, perceber isso sozinha, ou ela precisa de ajuda de pessoas que estão ali ao redor? Algumas pessoas ao redor conseguem identificar. A família tem um papel muito importante na vida dessa pessoa, mas como ela mente também, ela só começa a perceber quando ela tem os prejuízos. As brigas aumentam em casa. E agora, Maria Inês, ela falou do prejuízo. Muitas vezes a pessoa se dá conta disso quando percebe que está com o nome sujo, né? Vai ali fazer uma outra compra e não consegue. Exatamente. O que nós temos percebido é que as pessoas se endividam, né? Por vários meios, cartão de crédito, cheques pré-datados, enfim, vão fazendo as suas compras. E o pior de tudo é que elas acabam, a maioria das vezes, não conseguindo pagar. Então, tem um super endividamento. Né, comprometem a renda delas, às vezes até da família, né, porque elas vão ter que pedir um auxílio para poder estar pagando, e também elas não conseguem perceber que quanto mais elas saírem para fazer as compras de forma inadequada, sem planejamento, sem necessidade, elas não vão conseguir frear essa compulsão, e pior, elas vão continuar gastando. Então, elas vão dar cheque pré-datado, que é uma maneira de dizer, eu não estou pagando agora, eu vou pagar daqui a pouco. Mas se esquecem que tem que estar no orçamento, no planejamento familiar. E muitas vezes também elas têm os nomes inseridos nos cadastros de maus pagadores, se elas não conseguem ou a família não ajuda. E também não sabem que para se desfazer das dívidas, elas vão ter que se desfazer de algum bem pessoal. Às vezes até das próprias aquisições feitas, né, repassar isso. Então é muito difícil realmente lidar com essa situação de compulsão, de superendividamento e comprometimento da família toda nessa dívida. E é importante também ressaltar o sofrimento da pessoa. Não significa que o comprador compulsivo ele não queira pagar. Então o nome está sujo e ele sofre com aquilo. Isso é um sinal muito importante. Ele sente culpa? Depois, sim. Quando ele adquire o objeto, eles relatam que ficam felizes, mas depois eles pensam, por que eu comprei isso? É um prazer momentâneo. Então. O transtorno do impulso é um prazer momentâneo. A gente trabalha a diferença do prazer a curto prazo e a longo prazo, né? Então, a dívida fica a longo prazo, eles ficam sofrendo. E o objeto eles adquiriram a curto prazo e tiveram prazer ali, imediato. Agora é um transtorno, digamos, democrático, no sentido de atingir todas as classes sociais, homem, mulher? É interessante que atinge mais até a classe média e mais alta, que tem o poder aquisitivo para isso, né? Então, isso acontece muito. Além disso, o que nós temos percebido também é que as pessoas, para elas, dói muito estar comprometido, né, com os pagamentos, com as dívidas, e a longo prazo. Então, às vezes, elas vão ter que se planejar para pagar as dívidas por 1 ano, 2 anos. Então, quando elas vão chegando ao final dessa dívida, elas percebem o quanto que elas erraram, mas aí elas acabam quitando essas dívidas, retirando o nome de Serasa, SPC, e se não, eu acredito, pelo que eu tenho visto também na própria Proteste, voltam a fazer novas compras e voltam a se endividar. Sim, eles percebem só depois do tratamento. Quando eles iniciam o tratamento, não foi a primeira vez que isso aconteceu, eles relatam. Já aconteceu várias vezes. Eles já tiveram um nome sujo, já pagaram as dívidas, mas recaem. Recaem, exatamente. O Jussenberg Nascimento, ele manda uma pergunta agora. Ele quer saber sobre o impacto da grande facilidade das compras virtuais na vida dos compradores compulsivos.
Olha, nós não temos pesquisa a esse respeito, né? Mas o que se percebe é que as pessoas têm o prazer de ir pessoalmente fazer as suas compras, né? Elas gostam de ir pessoalmente, elas gostam de ter todo um envolvimento, né? Que a própria compra traz e a satisfação momentânea de estar comprando aquele produto já trazendo na hora. Mas isso não quer dizer que ela não compre também nos sites virtuais. Se ela descobre, vamos supor, tamanho da roupa, sapato, modelo, começa a comprar também nos sites virtuais e continuam se comprometendo, porque elas vão ter que dar o cartão de crédito, boleto para pagamento, né? Portanto, elas continuam nesse processo de gasto desenfreado. E, doutora Renata, há um clique ali, né? É mais Sim. fácil para essa pessoa. É mais fácil, mas foi como ela falou, nós não temos ainda pesquisas. O que eu percebi é que, quando teve aquele boom dos sites de promoções, muitas pessoas acabaram se endividando e comprando compulsivamente, mas não chegaram a procurar tratamento pelo número de pacientes que eu recebo sobre específico sobre os sites, mas sim sobre o objeto. Eles querem sentir o prazer ali, pegar o objeto é mais importante. E o comércio paulistano já está se preocupando com a previsão de vendas de Natal. Mas uma pesquisa da Universidade de São Paulo mostra que a intenção de compra dos consumidores é a mais baixa dos últimos 7 anos. A pesquisa de preços para o Natal da família de Regina já começou. Presente impossível, é mais lembrancinha mesmo. Um Natal mais magro não deve ser realidade só na casa dela. Pesquisa do Programa de Administração do Varejo mostra que apenas 46% dos paulistanos pretendem comprar eletrodomésticos, celulares, carros ou produtos da linha branca até o fim de dezembro, o menor índice dos últimos 7 anos. No mesmo período de 2012, eram 56%. As coisas estão muito caras. Uma coisinha que você vai fazer hoje em dia Não vai dar, não. Na intenção de compra de 24% dos consumidores estão roupas e calçados, seguidos por viagens e turismo. Só 2% dos entrevistados afirmaram que pretendem comprar imóveis até dezembro. O pé no freio no consumo é explicado pelo grande endividamento das famílias. No ano passado, descontadas as despesas com educação, moradia, alimentação e transporte, sobravam 9% do salário. Hoje, 7%. Para o coordenador do estudo, excessos. Agora, só de cautela. Uma crise de confiança que se avizinha, em que pese que o emprego mantém-se num nível elevado, a preocupação em perder o emprego é crescente. O que explica esse número de endividados? Olha, a Proteste tem uma pesquisa onde constatou que 40% das famílias hoje estão endividadas pelo menos em 3 dívidas ativas, né? Isso significa que elas pedem um empréstimo, fazem outro para pagar o primeiro, fazem um terceiro para pagar o segundo e para pagar o primeiro. Então, isso é preocupante porque a tendência é de aumento de endividamento. E se não conseguirem se planejar, se não conseguirem pagar com a ajuda da família, porque, como eu estava dizendo, nem sempre consegue pagar sozinho com o orçamento que tem, ela vai acabar tendo a sua falência pessoal. Ou seja, não consegue, com o que ganha, pagar o que deve. E também o que se percebe é muitas promoções, né? Então, as pessoas entram nessas promoções, nessas liquidações e também a facilidade do crédito. Então, as pessoas têm acesso fácil ao crédito. Hoje, numa situação, não sei se você já observou isso, mas as pessoas não precisam mais ir até o gerente para pedir um empréstimo. Vão lá no caixa eletrônico, pedem o seu empréstimo, então continuam comprometendo a renda familiar. E agora o consumidor compulsivo, um cartão de crédito na mão dele é uma bomba. Sim, a gente recomenda realmente que pare com o cartão de crédito e os cheques pré-datados e faça um planejamento das suas compras. O primeiro momento a pessoa precisa frear as contas para a gente sentar e estudar o que será feito. Tá certo. Vamos ver agora uma pergunta que vem das ruas sobre esse assunto. Oi, eu sou o Christopher, sou caixa de um banco e eu queria saber se comprar compulsivamente está associado a outras doenças. Renata? Nós percebemos que existem comorbidades, outras doenças associadas de ansiedade e depressão. A pessoa pode apresentar
Porque ela entra a vida dela entra num caos tão grande que ela acaba realmente deprimindo. Então, são as duas doenças mais associadas com a compra compulsiva. Qual é o tratamento? É psicoterapia, quando precisa também uma orientação médica, psiquiátrica. No tratamento, nós fazemos um planejamento financeiro. Eu também chamo a família para explicar o que é a compra compulsiva. É importante que todos saibam e possam ajudar essa pessoa. Porque o comprador compulsivo, na maioria das vezes, ele faz a compra sozinho. Ele não leva o filho, ele não leva o marido. A compra compulsiva, normalmente, é uma coisa rápida, sozinha. Então, a família precisa estar atenta e começar a inserir essa pessoa e convidá-la para participar da vida dessa pessoa. Por que ele vai sozinho? Porque ele tem vergonha. Então, e ele mente os gastos. Né? Então, é uma coisa... E é um impulso. Eu estou passando e vejo esse relógio. Às vezes, ele fica pensando no relógio. Então, ele tem prejuízo também profissional. Não consegue trabalhar direito. Não se foca. Não. E aí ele volta rapidamente, compra e vai embora. Vamos ver mais uma pergunta? Oi, eu sou o Marco Antônio, pianista. Eu queria saber se a publicidade agressiva faz com que o consumidor se torne, gaste mais compulsoriamente. Olha, sim, hoje nós temos uma publicidade de produtos, de serviços bastante agressiva, é o marketing, né? Que é utilizado para as marcas. Por isso que o consumidor ele tem que estar muito consciente do que vai comprar, tem que saber de que forma que ele deve consumir, até para não se sentir atraído por essas publicidades. Recentemente nós percebemos que as propagandas de taxa de juros zeros nem sempre são, né, os juros não são zero, quer dizer, eles acabam elevando o preço em outros encargos, taxas, e o consumidor acaba caindo nessas publicidades. E o consumidor compulsivo cai também naquela propaganda, se você tiver o produto X, você vai ser mais feliz, vai ficar mais bonita. Isso influencia? Tem duas coisas. É importante ressaltar que, assim, não é devido à publicidade que ele vai se tornar comprador compulsivo, tá? Mas influencia a publicidade. E nós estamos vivendo numa era que é mais importante ter os objetos do que ser. Isso a gente percebe muito no comprador compulsivo. Existe aquele desejo de ter o objeto, assim como um consumista, mas por trás dele está o vazio. Então, ele não consegue administrar isso. Então, tem gente que acaba, para participar de determinado grupo, na adolescência, a família incentiva algumas marcas, porque o grupo também participa, e com o passar do tempo vai repetindo esse comportamento. Vamos fazer um intervalo rapidinho, o JC Debate volta já. Vamos debater problemas e consequências do consumo compulsivo. Olá, eu sou William Correia e estou aqui... Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje nosso tema é o consumo compulsivo e conversamos com a psicóloga Renata Maransaldi, do Ambulatório dos Transtornos do Controle do Impulso do Hospital das Clínicas, e também recebemos a advogada Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste, Associação de Consumidores. Vamos começar com uma pergunta que vem das ruas. Oi, meu nome é Luana, eu sou caixa em uma loja. Eu queria saber, assim, qual que é o limite entre a doença e o consumismo? É importante a pessoa perceber a diferença da compra dela para aliviar uma angústia, uma emoção negativa, do que uma compra por excesso consumista. Então, a gente percebe que o comprador compulsivo, ele tenta o tempo todo, através do objeto, preencher um vazio. E o outro? Essa é a diferença. E o excesso, na verdade, é mais de ostentação, de participar, de mostrar realmente, né, o que tem, o que pode comprar, e não necessariamente
O que você pode comprar, você precisa adquirir. A frequência também faz diferença, que às vezes, comprou um sapato, me arrependi, não precisava, mas não é necessariamente um problema, né? Não, então, acho que todo mundo já fez alguma bobagem, né? E se arrependeu. Mas perceber se isso acontece com frequência, né? Uhum. Frequência? O que significa essa frequência? Todo mês, toda semana, uma frequência alta, né? E não uma vez. Você precisa planejar a sua compra. Tá certo. Isso é importante. Mais uma pergunta aqui, que é do Ricardo Montolivo. Eu gostaria de saber até que ponto as redes sociais, com seu imperativo da ostentação, não estimulam ações irracionais e compulsivas. Haveria algum elo entre as duas coisas? Sem dúvida nenhuma. Hoje as redes sociais proliferaram muito, as pessoas estão conectadas, né? E logicamente que o oferecimento de produtos, de serviços, novidades, estão sempre ali nas redes sociais. Agora, o que realmente precisa, do ponto de vista do consumidor, é ter educação para consumo desde cedo nas escolas, mostrar o planejamento, mostrar o orçamento doméstico, os gastos, para que ele possa, desde cedo, essa criança, se tornar um adulto com menos compulsão. Né? Agora, é importante que isso seja feito logo, né, em todos os níveis sociais. E é importante que a família sente e faça o orçamento doméstico, né? Às vezes um membro da família fica encarregado de ver todas as contas. Não, a criança ela precisa participar também de algum momento, né? Sentar e saber que a família tem contas e que nem sempre ela pode comprar o que ela quer. Você precisa colocar limites desde cedo. Entender o valor do dinheiro desde cedo. E também a educação financeira, né? Não só nas escolas, mas dentro de casa também, né? Então, começar a dar pequenas mesadas para poder controlar, saber onde está gastando, mostrar de que forma que deve gastar. Isso também é importante até para manter um controle, né? Desde cedo nessas crianças, nas aquisições. Agora, qual poderia ser o extremo oposto do consumo compulsivo? Será possível existir um mundo sem compras? Pois alguns jovens de Buenos Aires acreditam que sim e trouxeram o movimento Freegan para a América Latina. Eles afirmam que vivem apenas com o desperdício dos outros e através de feiras de permuta. Você conseguiria viver apenas com o que os outros jogam fora? Ariel diz que ele consegue. Este argentino de 34 anos é adepto do movimento Freegan, baseado no consumo mínimo de produtos industrializados como forma de protesto ao capitalismo. Ele consegue frutas e legumes que seriam desperdiçados em feiras e restaurantes e também conta com a ajuda da natureza. Se nós podemos aceder a esse alimento... Se podemos ter acesso à comida sem ter de comprar nada, então evitamos o desperdício e até mesmo ter de vender meu tempo por dinheiro. Posso usá-lo para construir uma sociedade mais justa, incentivando as pessoas a ter uma alimentação mais sustentável, por exemplo. Como, por exemplo, difundir a alimentação viva. Para ajudar outros Freegans, Ariel organiza feiras gratuitas em parques. Nelas, as pessoas trazem coisas que não usam mais para trocar por outras. Acá vine a praticar a gratiféria. Vim aqui para conferir a feira gratuita, onde o slogan é traga o que quiser ou nada e leve o que quiser ou nada. O objetivo é conscientizar as pessoas de que já tem muitas coisas no mundo e que precisamos dividir, não comprar. Guido compartilha da mesma ideia. Ele ensina pessoas a cultivarem o próprio alimento. As pessoas sempre estão falando sobre algum tipo de mudança utópica, mas não precisamos fazer uma revolução ou atacar o sistema, e sim mudar os hábitos de consumo das pessoas. Guido criou este loteamento em 2001, quando era um terreno baldio, e agora cultiva plantas medicinais, tomates, hortaliças e abóboras. Ele espera dividir os conhecimentos que adquiriu com o máximo possível de pessoas para diminuir o consumismo. Acho que se as pessoas vierem aqui, aprenderem alguma coisa e saírem com novas ideias, a gente conseguiu o que queria. O freeganismo pode ser um pouco extremo para a maioria dos argentinos, mas a ideia de consumo sustentável, aos poucos, vai se enraizando. É uma ideia muito extrema? Eu acho que o que tem que haver é bom termo, né? Eu acho que tem que acertar, não num extremo, né? Um gasto excessivo como esse compulsivo, e nem também um mínimo. Mas eu acho que toda ideia é uma boa ideia, desde que ela não chegue ao extremo.
Então, lógico que todos estão buscando um mundo mais sustentável, todos nós estamos aprendendo todos os dias, as trocas são importantes, desde as escolas, as permutas, né? Então, eu acredito que tudo isso vai partir, evidentemente, de uma educação para o consumo. E é importante que ele falou, eu posso aproveitar meu dinheiro para outro fim, né? Para comprar outra coisa. Não que eles colocam contra o capitalismo, mas a gente precisa do dinheiro. E eu sempre coloco isso. Não é que a pessoa não vai comprar mais nada. Não. Consumo zero, né? Consumo zero. Não existe. Então, ela precisa de um equilíbrio. E foi o que ele colocou. O que nós precisamos é pensar e mudar os hábitos das pessoas em relação às compras. Então, eu não preciso ter 50 relógios. Eu tenho 2 braços, mas eu utilizo um de cada vez. Eu não preciso ter 100 pares de sapato. E assim por diante. Realmente, o que a gente necessita para viver. Tem um estudo aqui que eu gostaria de comentar, um estudo dos Estados Unidos, que mostra que a compulsão por compras pode vir acompanhada de outros vícios. Um jovem que compra de forma impulsiva hoje pode se tornar, por exemplo, um viciado em jogos mais tarde? Os estudos mostram que existem as pessoas que apresentam mais de um transtorno do impulso, que são os multi-impulsivos. Nós já recebemos realmente essas pessoas e aí precisa, não necessariamente ela vai se tornar uma outra compulsão, vai ter uma outra compulsão, mas pode acontecer sim. Jogo, dependência tecnológica, tricotilomania, que são todos os transtornos do impulso. E tem uma idade para aparecer esse tipo de transtorno? O de compras, a gente percebe que a pessoa, ela começa, o seu primeiro salário, ela já tem um gasto alto. Então, mas quando depois, ela começa a ter uma renda. Quando ela começa a ter uma renda. E depois mantém esse comportamento. Mas está muito associado com questões emocionais. Então, da infância, ou que não teve tantos objetos que gostaria, ou uma angústia, alguma coisa assim. Agora, quando esse comprador compulsivo vai ao banco, Maria Inês, e ele tem ali a instituição que oferece tanto crédito, mesmo sabendo que ele não pode pagar muitas vezes. Deveria haver um controle sobre isso? Exatamente. Então, isso acontece muito, é o crédito em excesso, a facilidade do crédito. E muitas vezes o banco, ele concede novos empréstimos, mesmo sabendo que o orçamento já estaria comprometido, né? Porque eles têm como avaliar isso. Agora, é evidente que a família tem que saber, até para poder estar ajudando. E também, essas pessoas, elas devem também ser brecadas, né, na própria instituição. E a maioria das vezes isso não acontece. Não acontece porque, logicamente, que a instituição bancária sabe que a família tem como pagar, dispor de algum bem maior, mas isso é um problema grave e leva ao endividamento excessivo e ao comprometimento não só familiar, mas também à falência dessa pessoa. Então, é um prejuízo enorme em algumas situações que acontece isso. O nosso tempo acabou. Maria Inês, eu gostaria só que você repetisse rapidamente o site da Proteste para quem quer fazer o teste para saber se se enquadra, né, no computador. É o www.proteste.org.br. Tá certo. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Convidamos você, telespectador, para amanhã acompanhar o Jornal da Cultura, a primeira edição, ao meio-dia. E em seguida teremos o Mais Cultura. E às 1h30 da tarde voltamos com o JC Debate. Obrigada e ótima tarde.